Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Boa aula! Bom, olá, eu sou o professor Rafael Barbosa e estou aqui para a gente discutir mais uma aulinha de Ciências da Natureza, especificamente falando um pouquinho de Física. A gente vai discutir hoje a habilidade 5 do Enem, que é sobre dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. O próprio nome da habilidade já transmite para a gente uma sensação muito bacana. A gente vai discutir sobre aparelhos, dispositivos elétricos de uso cotidiano. Pois muito bem, ao longo da nossa aula a gente vai debater uma série de pequenas ideias, uma série de pequenos fatores que fazem parte da nossa vida. Eu vou tentar junto contigo bater um papo, seguir toda uma linha de raciocínio para fazer com que você entenda como que um dispositivo eletrodinâmico se desenvolve. A gente vai discutir principalmente esse cara aqui, a chamada potência elétrica. Eu não vou falar só sobre isso não, vou mexer um pouquinho com voltagem, a gente vai falar um pouquinho de resistência, a gente vai falar um pouquinho de corrente, a gente vai pincelar tudo que há de interessante da eletrodinâmica do uso cotidiano. Mas, sobretudo, o cara que a gente quer chegar é esse aí, a nossa amiga potência elétrica. A gente vai discutir uma aplicação que é muito simples, que é o chuveiro elétrico. Todo mundo conhece o procedimento básico, a ideia grosseira por trás de um chuveiro elétrico. Mas vamos tentar entender esse treco direito? Vamos parar para debater como que se desenvolve, quais são as grandezas relacionadas para o entendimento de funcionamento de um chuveiro? Pois muito bem, eu vou admitir o seguinte. Eu comprei um chuveiro elétrico e no meu chuveiro elétrico eu tinha uma chave seletora que tinha dois nomezinhos, verão e inverno. Eu tenho plena consciência que a maioria das pessoas que estão me vendo, estão me ouvindo, sabem o que eu estou falando. Tu pega o chuveiro e tem aquela chavezinha lá, verão e inverno. Associado a essas duas chavezinhas, a gente propôs aí dois valores. O inverno, 6.600 watts, 6.600 W, 220 volts, 220 V. Lá na posição verão, as informações que constavam eram 4.400 watts, 220 volts. Para começar, isso, senhoras e senhores, é o que a gente chama de valor nominal. Sempre que você compra, seja um chuveiro, uma lâmpada ou um dispositivo eletrodinâmico qualquer, em geral esses dois valores vêm. Sei lá quantos watts, sei lá quantos volts. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a potência, a gente vai discutir já mais calma sobre isso. Isso quer dizer que a potência, nesse caso, é sempre 6.600 watts? Não. Isso quer dizer que a voltagem, a DDP, a tensão é sempre 220 volts? Não. Isso quer dizer que o aparelho foi fabricado para funcionar de acordo com essas especificações. Ou seja, esse aparelho deve ser preferencialmente, no caso do meu chuveiro, preferencialmente ligado em 220 volts, para que a potência possa ser 4.400 no caso do verão ou 6.600 watts no caso do inverno. Ou seja, essa é a preferência da ligação. O resto do raciocínio que eu vou seguir a partir disso, eu quero que você admita que o meu chuveiro foi ligado dessa forma. O meu chuveiro está corretamente ligado com uma tensão de 220 volts. Pois muito bem, vamos desenvolver a nossa análise. Quando eu falo 220 volts, eu estou me referindo à chamada tensão, DDP ou voltagem. DDP é uma sigla, uma abreviação para diferença de potencial. Então vamos lá, quando eu falo 220, 110, 127, 1,5, 9 no caso de baterias, eu estou me referindo à voltagem, à tensão. O que a voltagem me entrega? Está escrito aqui, ó. A voltagem é a quantidade de energia elétrica transferida por carga, ou seja, a quantidade de energia por unidade de carga. Quantidade de energia por unidade de carga. Isso quer dizer, no caso de 220 volts, que cada coulomb de carga é capaz de transferir 220 joules de energia. Não sei se você conhece a unidade coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Só para você ter a noção do que significa um coulomb, para que um fluxo de elétrons carregue consigo 1 coulomb de carga, eu preciso da ordem de 10 a 18, 10 a 19 elétrons. 10 a 18 é 18 zeros elétrons.
Elétron pra caramba, né? Pois muito bem, 220 volta, 220 volts significa dizer que o cara, a cada 1 coulombezinho de carga passando, ele transfere em energia 220 joules. A gente costuma representar a voltagem pela letra U, também alguns autores preferem V, e a unidade de medição, como a gente falou há pouco, são os volts. Se a gente quiser pensar num outro aspecto, se a voltagem é a transmissão de energia por unidade de carga, a gente pode pensar também que a voltagem é exatamente essa ideia, é a propensão do movimento de carga, ou seja, quanto maior for a voltagem, mais facilmente as cargas se transferem, mais facilmente as cargas se propagam. Perfeito, senhores? A ideia da voltagem? Próximo assunto é discutir ela, a nossa amiga potência elétrica. No caso específico do exemplo, eu tinha duas possibilidades distintas de potência, que era a potência 6.600 na chave seletora do inverno e a potência 4.400 na chave seletora verão. Mas vem, o que é a potência? Está escrito aqui, ó. A potência é a rapidez de aproveitamento ou conversão de energia elétrica, ou seja, o quanto mais rapidamente você usa energia elétrica, maior é a sua potência. No caso específico de um chuveiro, a gente usa energia elétrica para quê? Para aquecimento de água, a gente usa para transformar em calor. Tem um detalhe interessante, pensa, se a potência diz o quão rapidamente eu consumo energia elétrica, é a potência que influencia a sua conta de luz, concorda comigo? Quanto maior for a potência de um aparelho, mais energia ele vai solicitar da tomada. Quanto mais energia ele tira da tomada, mais cara vem a sua conta de luz naturalmente. Perfeito ou não? Representação padrão de potência é a letra P, eventualmente algumas variáveis, enfim, a princípio o padrão de representação é P e a unidade de medição são os watts, watts, chame como você preferir. Perfeito? Então potência é a rapidez do consumo de energia, é a rapidez do aproveitamento de energia elétrica. Estamos juntos, senhores? Pois muito bem. O que isso quer dizer para o meu exemplo? Se eu falo que a potência é 6.600 watts, significa dizer que ela consome 6.600 joules a cada 1 segundo. Se no verão a potência é 4.400 watts, significa dizer que a cada 1 segundo ele transforma em calor 4.400 joules de energia elétrica. Então pensa, aonde a potência é maior, aparece mais calor. E aonde aparece mais calor, a temperatura naturalmente maior é ela. Ou seja, no caso específico da chave seletora do inverno, a potência é maior, mais energia aparecendo sob a forma de calor, mais aquecimento, que é o que a nossa experiência cotidiana nos faz crer. Essa perspectiva de transformar energia elétrica em calor tem até um nomezinho pra gente. A gente chama isso de efeito Joule. O nome nem é tão importante assim, mas efeito Joule é quê? A capacidade de converter energia elétrica sob a forma de calor. Quem é que faz isso? Quem faz efeito Joule é a chamada resistência elétrica. E o chuveiro, por sua vez, é um chamado resistor. Então, junta tudo comigo? O resistor é o cara que faz resistência. Resistência é fazer efeito Joule. O que é efeito Joule, senhores? É transformar a energia elétrica em calor. Então olha um esquema grosseiro aqui do chuveiro. Olha para o desenho. Chuveiro é isso aí. A gente tem um cano, uma perspectiva hidráulica simples de ligação, jogando água fria para o sistema. Essa água fria passa por um sistema de resistência. Lembre-se que resistência faz efeito Joule, converte energia elétrica sob a forma de calor e a água sai quente. Simples assim. Funciona como se fosse uma torradeira, senhores. É entrar frio, aquecendo uma resistência e sair quente. É entrar frio, passar por um conjunto que transforma energia elétrica em calor e sair quente. Ponto. Mas você pode estar pensando, como é que então eu consigo controlar essa temperatura? O que aquela chave seletora verão e inverno faz? Tá aí um esqueminha simples para você também. Esse seria um esboço bastante grosseiro do que acontece na resistência do chuveiro. A resistência é suficientemente grande, entretanto eu tenho uma chave seletora que pode ligá-la em duas posições distintas. Isso aqui é um chamado reostato. Também o nome não é tão importante para você. Ou seja, essa chavinha seletora que consegue usar
a resistência em pontos distintos, acaba acarretando esse efeito. Qual é a ideia? Pensa comigo. Botando a chave na posição A ou botando a chave na posição B, eu uso diferentes quantidades da resistência e, por consequência disso, acabo dissipando quantidades distintas de calor. Viu? Então, uma chavezinha simples que consegue usar toda a resistência ou só uma parcela dela. Olha o que está escrito aí. A chave seletora alternando entre as posições A e B, fazendo com que a gente aproveite mais ou menos da resistência imersa. Resistências diferentes, diferentes potências, diferentes aquecimentos. Não é difícil. Perfeita a ideia? É usar mais ou menos a resistência para mudar a quantidade de energia dissipada. Então vamos lá. Vamos pegar tudo que a gente já discutiu e formalizar? Olha como é que esse treco não é difícil, senhores. Acompanha comigo o raciocínio de novo. Vai lá. Atenção nos dois casos. A voltagem nos dois casos é a mesma. 220 volts. Isso quer dizer, pensa... Voltagem, lembra do início da aula? Voltagem é quantidade de energia por unidade de carga. Pois muito bem, se a voltagem é igual nos dois casos, quem é que vai receber mais energia? Se a quantidade de energia é igual por unidade de carga, vai receber mais energia quem tiver mais carga. Quanto maior for a quantidade de carga, maior será a energia, maior será a potência. A esse movimento ordenado de cargas, a gente chama de corrente elétrica e representa pela letra I. Então formaliza matematicamente essa ideia comigo. A gente chega naquela expressãozinha ali, ó. A potência é igual a UI, ou seja, para mesmas voltagens, para mesmas tensões, quem tiver mais carga, ou seja, quem tiver mais corrente vai ter mais potência. Não é difícil entender. Mas você pode estar pensando, e como é que eu faço para controlar aonde tem mais ou menos corrente? Também não é difícil. Olha para lá. Como é que a gente faz para controlar a corrente? Eu não te falei que é a voltagem que favorece o movimento das cargas? Nos dois casos a voltagem é a mesma, mas pensa comigo. Do mesmo jeito que a voltagem ajuda o movimento das cargas, a resistência atrapalha. Então não é difícil pensar. Aonde tiver mais resistência, vai ter menos corrente para a mesma voltagem. Olha a formalização lá. U igual a RI. Mais resistência, menos corrente. Então é mexer no da resistência que a gente mexe na corrente para mexer na potência. Não é difícil. Pensa, como é que a gente faz agora para mexer no valor da resistência? A gente já discutiu, é lá aquela chavinha seletora. Eu posso mexer no comprimento útil da resistência para fazer o valor dela mudar. E o critério é mole. Quanto maior for o comprimento do resistor, maior será a sua resistência. Vamos tentar juntar tudo? Olha que bonito. Se eu fizer a resistência menor, eu faço a corrente aumentar. Quando a corrente aumenta, eu tenho mais carga. Mais carga é mais energia é mais potência, mais calor, mais temperatura para a água. Então, quanto menor for a resistência, maior será a corrente, a quantidade de carga circulando. Por consequência disso, maior é a potência, maior a quantidade de energia virando calor, maior a temperatura final da água, semelhante à posição inverno. Viu como é que tudo isso faz sentido junto? Já que a gente falou de chuveiro, só para a gente encerrar, eu aposto que você já passou por isso ou já ouviu falar. Chuveiro elétrico é um dispositivo eletrodinâmico que utiliza muita energia, solicita muita corrente. Então é muito comum você ligar um chuveiro numa casa com a instalação elétrica mal feita ou sobrecarregada e a casa desarmar, tudo apagar. Que história é essa, senhores? Quando acontece qualquer tipo de sobrecorrente, e o chuveiro é um grande causador disso em algumas situações, essa sobrecorrente tem que ser protegida, tem que haver um resguardo em relação a isso. E para isso, nas instalações domésticas, a gente usa um aparato chamado disjuntor, que desarma e desliga tudo. Interessante, né? Um instrumento de proteção de circuitos elétricos, de aparatos e movimentos elétricos, para que não haja nenhum tipo de dano aos demais aparelhos. Viu? Seguiu o raciocínio comigo? Não é difícil, né, senhores? Perfeito ou não? Então, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e até a próxima aula. Obrigado.
Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudos número 65. Bom estudo e até a próxima aula!